Fala, meu povo e minhas povas, bem-vindos, bem-vindas ao meu Cafofo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre compostos orgânicos. Eu vou fazer aulas curtinhas sobre cada um dos assuntos. A gente vai ver um pouquinho sobre carboidratos, um pouquinho sobre lipídios, um pouquinho sobre aminoácidos e proteínas. No caso, essa aula, que é gigantesca, eu vou dividir ela em 3 etapas. Tudo bem? Então vamos lá. Então, gente, como eu já falei para vocês em sala de aula, eu estou repetindo aqui, a gente vê muito essa questão da intolerância à lactose, né? Pessoas que têm problemas em digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Pessoas que têm problemas em produzir a enzima que degrada o leite, que é a lactase, né? Que é uma proteína. Então nós vamos ver proteínas, como a lactase, e nós vamos ver açúcares, como a lactose, nessas nossas aulas de compostos orgânicos. A intolerância à lactose, gente, é uma perda natural da capacidade de digerir o açúcar do leite, que é a lactose que nós vamos ver nessa aula aqui, tudo bem? Então essa perda dessa capacidade ela é altamente natural, porque o organismo ele só permanece produzindo coisas que ele tem um uso para essa coisa. Então nesse caso da lactase, né, que é a enzima que quebra o açúcar do leite, no caso da lactase, a gente perde um pouco da necessidade após a lactação, né? Após o período de amamentação. Então isso é muito normal em todos os seres vivos. E em nós é natural também. Então aproximadamente aí em cerca dos 9.000 anos, quando o ser humano começou a domesticar animais, a criar animais, né? Para manutenção e para criação, para oferecimento de recursos alimentares para dentro de casa, sem precisar depender necessariamente do ambiente selvagem, a gente começa a ter o desenvolvimento de uma resistência à perda, né, da capacidade de produzir a lactase, que é a enzima que quebra o açúcar do leite, e a gente começa a ter acesso a um alimento extremamente nutritivo, que é o que? O leite, né? E esse assunto ele tem tudo a ver com essa aula aqui, como eu já falei para vocês em sala de aula. A gente vai falar sobre o açúcar, a gente vai falar sobre lipídios, que também tem no leite. O leite é basicamente água, lipídios e algumas poucas proteínas e muito açúcar, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas aqui nas nossas aulas. Então, gente, os glicídios, os açúcares e os carboidratos, eles são a mesma coisa, tá, gente? Todos eles são sinônimos. Carboidratos são glicídios, que são açúcares, que são carboidratos, carboidratos são glicídios e glicídios também são açúcares e açúcares também são carboidratos. Então, esses três aqui, eles são sinônimos, tá bom, gente? Então, a glucose, a frutose, a sacarose, a galactose, todos esses compostos que terminam com esse sufixo aqui, o sufixo -ose, são açúcares, são carboidratos, são glicídios, tá? Muita gente vai lembrar muito da palavra açúcar porque é uma palavra que a gente naturalmente já conhece. Mas eu quero que vocês foquem nessas duas palavras aqui, tá? Glicídios e carboidratos, porque são essas palavras que vão cair nas provas, nos concursos, no Enem de vocês, nos vestibulares também. Tudo bem? E do que é que se trata um carboidrato? O carboidrato é basicamente uma molécula, um átomo de carbono conjugado com água. Então, é um carbono com água na sua composição, conjugado. Então, é um carbono hidratado, é um carboidrato, beleza? Então, lembrem, gente, um carbono com água, é um carbono hidratado, é um carboidrato. É isso que dá nome a esse tipo de composto aqui, tudo bem? Então, a gente vai ver que a gente sempre vai encontrar compostos, são sempre compostos carbonados conjugados com água. Eu vou mostrar para vocês quando a gente vir a composição molecular desses compostos, certo? Quais são as funções dos carboidratos, gente? Primeiro, reserva energética instantânea, né? É a fonte primária de energia para o corpo da gente, que é o que? A glicose. A glicose, que tanto se fala, né? A glicose ela é um carboidrato. É um carboidrato que está em abundância na nossa circulação e que ele é a principal fonte de energia para que ocorra o desenvolvimento da formação de ATP,
na nossa célula. A gente vai ver o desenvolvimento, a formação de ATP quando a gente estiver falando de mitocôndria, tá bom? Mas é basicamente a fonte primária de energia para o nosso corpo. Mas ela também serve como fonte energética de longo prazo, tá? E aí a gente vai ver que essa fonte energética, utilizando carboidratos, a gente vai ter o glicogênio utilizado como reserva energética em animais e fungos, e o amido, que também é um carboidrato de cadeia longa nos vegetais. Então guardem essa informação, que essa informação aqui ela cai em seleções. O glicogênio ele serve de reserva energética em animais e em fungos, e o amido ele serve de reserva energética nos animais. Tudo bem? Os carboidratos eles também servem de função estrutural, função de suporte estrutural da célula. Então, por exemplo, na membrana, na parede vegetal de células vegetais, né, células vegetais têm parede vegetal, essa parede vegetal ela é composta de um açúcar, que é a celulose, de um carboidrato. E aí a gente tem que esquecer essa ideia de que carboidrato ele é sempre alguma coisa doce. E não é verdade, tá? Nós temos diversos açúcares que têm função que não é a função de dar sabor aos alimentos. Tá? Açúcares como, por exemplo, a celulose, como a quitina, que compõe a parede celular de fungos e compõe também o exoesqueleto de artrópodes, né, de insetos, mosquitos, aranhas, escorpiões. Todos esses animais que têm um esqueleto externo, né, que a gente chama de exoesqueleto, esses exoesqueletos eles são compostos por um açúcar, que é a quitina, que é um açúcar estrutural, um açúcar que dá resistência, que faz parte da estrutura desses animais. Tudo bem? E também faz parte, auxilia na sustentação, né, na parede celular, de diversos grupos de animais, vegetais e fungos. Tudo bem? Os carboidratos eles também estão presentes nos nossos ácidos nucleicos. Então, o DNA e o RNA, quando nós estivermos vendo, né, quando a gente chegar na aula de ácidos nucleicos, vocês vão ver que o DNA e o RNA estão repletos de riboses. Né? As riboses que são açúcares de 4 carbonos, são pentoses. Então, nós vamos ver as riboses e as desoxirriboses que fazem parte do RNA e do DNA, respectivamente. Então, elas também compõem os ácidos nucleicos. E a gente pode classificar esses carboidratos a partir da quantidade de carboidratos, né, de açúcares individuais que nós temos em uma cadeia de carboidratos. Quantos monossacarídeos, quantos açúcares individuais, quantos glicídios individuais nós temos em uma cadeia. Tudo bem? Então, quando nós temos só um açúcar, a gente tem o que a gente chama de monossacarídeo. Quando nós temos aí mais de um açúcar, né, entre 2 e 20, 30, 50 monossacarídeos unidos, nós temos o que nós chamamos de oligossacarídeos. Que esse oligo vem do grego poucos, né? Poucos sacarídeos unidos. Poucos assim, 50, 100, né? Aí vai depender do que é que você está tratando. Quando a gente fala de sacarídeos, né, quando nós falamos de glicídios, de carboidratos, uma cadeia de 20, 30, 50 são poucos, então nós chamamos de oligossacarídeos. E nós temos os polissacarídeos, que são carboidratos de cadeias extremamente longas, carboidratos com diversas cadeias unidas, com cadeias de diversos glicídios unidos, que vão formar uma longa cadeia de carboidratos unidos, nós chamamos de polissacarídeos. Então, 20 mil, 10 mil, 5 mil, nós podemos dizer que são muitos sacarídeos unidos. Tudo bem? Então, a classificação ela depende da quantidade de monômeros ligados na cadeia que a gente está tratando. E a fórmula geral, gente, do carboidrato é essa daqui. CnH2nOn. O que é que significa isso, professor? Pelo amor de Deus. Começou as invenções. Gente, esse N, basicamente, você pode trocar por um número, que pode ser entre 3 e 7, tá? Se nós temos 3 carbonos na composição desse carboidrato, nós chamamos esse carboidrato, dizemos que ele é uma triose, porque ele tem 3 carbonos na sua composição. Se tem 4 aqui nesse N, você troca esse N por 4, nós temos uma tetrose. Se tem 5,
pentose, se tem 6 hexose, se tem 7 heptose. Professor, pode ter mais do que 7 carbonos no açúcar? Então, na natureza, não. Nós não encontramos açúcares, né, carboidratos, na natureza com mais de 7 carbonos na sua composição. Mas isso pode ser criado em laboratório, então já existem experimentos onde eles conseguem criar carboidratos com mais de 7 carbonos na sua composição. Aqui embaixo, né, nós temos cadeias cíclicas de uma pentose e de uma hexose, tá? Mas vamos aqui falar primeiro desse 2N e desse N aqui do O, do oxigênio, tá? Lembra que eu falei para vocês que é sempre um carbono conjugado com água? Então você perceba, a mesma quantidade de carbono que a gente vai ter no açúcar é a quantidade de oxigênio que a gente vai ter nela também. Já o hidrogênio, a gente vai ter o dobro de átomos que a gente vai ter no carbono ou no oxigênio. Então você vai sempre ter, por exemplo, numa pentose, 5 carbonos aqui, 5 oxigênios aqui e 10 hidrogênios aqui, porque é 2 vezes N, tá? Então são 5, 5, 10, porque é 2 vezes N, tudo bem? Por que 2N? Porque é H2O, então a água são 2 moléculas de água, desculpa, são 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio que faz água. Então a gente sempre vai ter o dobro de hidrogênio que a gente tem na quantidade de oxigênio, tudo bem? Então, por exemplo, imagina que a gente está tratando aqui de uma pentose. Então a fórmula é C5, é uma pentose, lembra? H10, porque é 2 vezes o N. Então, C5H10O5, porque o O vai ter sempre a mesma quantidade. O N e N é a mesma quantidade. E 2N é o dobro, tudo bem? Por que eu marquei aqui pentose e hexose em vermelho? Porque esses são os que a gente vê mais. São os que a gente encontra mais, são os que são mais importantes para a gente. Aí eu trouxe para vocês aqui essa cadeia cíclica, aqui embaixo, para vocês verem como que a gente conta esses carbonos, onde que estão esses carbonos. Ó, às vezes vocês vão encontrar na molécula esses carbonos com muita facilidade, tá? Só que aqui, por exemplo, vocês conseguem contar, sempre os carbonos estão nos vértices, eles sempre estão nas dobras, tudo bem? Então vamos, por exemplo, aqui na pentose. A pentose, vocês lembram que são 5 carbonos, né? C5H10O5. Então as pentoses são 5 carbonos. Se a gente contar, lembra que eu falei que os carbonos estão nos vértices? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, não é isso? E aqui na hexose? A hexose são 6 carbonos, 6 oxigênios e 12 hidrogênios. Então vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a outra dobra aqui, tudo bem? Então sempre que vocês encontrarem cadeias cíclicas dessa maneira, a gente vai contar. Os carbonos estão sempre nas dobras. Professor, isso aqui não é uma dobra? Por que não tem um carbono aqui? Quando não tem carbono, é identificado por quem é que está aqui fazendo essa ligação, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um oxigênio. O oxigênio está aqui fazendo essa ligação aqui nesse local, em vez de um carbono, ou em vez de uma molécula de carbono conjugado. Tudo bem? Então, os carbonos eles sempre estão nas dobras, sempre estão nos vértices. Ou eles estão identificados com um C, quando eles estão, por exemplo, na extremidade da molécula. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho aqui para vocês sobre as pentoses como monossacarídeos, né? Como açúcares, como glicídios isolados. Então, isso aqui é uma única molécula de glicose, ela não está unida com ninguém, então a gente diz que ela é um monossacarídeo. É um açúcar, no caso uma glicose, um glicídio sozinho, tá? Aqui a galactose, do mesmo jeito, ela está sozinha, sem estar ligada com ninguém. Para que a gente tenha, por exemplo, um disacarídeo, que são 2 unidos, a gente poderia ter a glicose junto com a galactose. Formaria o quê? Uma lactose, né? A gente vai ver no próximo slide aqui, tá bom?
Precisa o professor decorar essas cadeias? Não, pelo amor de Deus, não precisa decorar cadeia. Você precisa compreender essa fórmula. Compreender que a hexose tem 6 carbonos, 6 oxigênios, 12 hidrogênios. CnH2nOn. É isso que você precisa saber. Tudo bem? Eu trouxe as pentoses e as hexoses que eu falei aqui no slide anterior para vocês, para a gente focar um pouquinho nelas, tá? Primeiro, a gente tem a ribose. A ribose, ela é um açúcar, né? Ribose, tá aqui, ó. Ribose, ela é um açúcar que compõe o nosso RNA, tá? Que é um dos tipos de material genético que nós temos, que é o RNA, que é o tipo de material genético que codifica proteínas. A gente vai estudar isso depois, tudo bem? Então, a ribose, olha aqui, ó, C5. Então, a ribose é uma pentose, C5H10, que é o dobro, O5. Se você preferir, você pode simplesmente somar esses dois, mas é bom você sempre ir pelo dobro do carbono, tá bom? Por que eu digo isso? Porque na desoxirribose, preste atenção, desoxirribose, a gente tem o açúcar do DNA. No açúcar do DNA, perceba aqui, ó, a gente vai ter só 4 oxigênios. Então, é a única exceção à regra que nós temos. Tá bom, gente? A única exceção à regra que nós temos é a desoxirribose. Desoxirribose significa que esse oxigênio aqui, ele sai um oxigênio. Então, em vez de ser C5H10O4, a gente, C5H10O5, a gente tem C5H10O4. É o único açúcar que a gente tem essa exceção. E isso aqui a gente vai ver quando a gente estiver falando de ácidos nucleicos, que isso aqui ajuda muito na estabilidade da molécula de DNA. Importante para que a gente tenha uma chance menor, muito menor, desse material genético sofrer algum tipo de mutação genética. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a ribose, tá? E aqui a gente tem a desoxirribose. Quer contar os carbonos? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que fica nas dobras? Pentose. Os oxigênios, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma ribose, beleza? Aqui, ó, carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Pentose, né? 5 carbonos. Os oxigênios, 1, 2, 3, 4. Os hidrogênios, gente, eles estão conjugados aqui, ó, junto com carbonos, que no caso não estão aparecendo aqui. Mas o restante dos hidrogênios, para dar 10, eles estão conjugados aqui nesses vértices, tá bom? Então, a gente tem aqui a quantidade de carbono certinho, beleza? E aqui embaixo a gente tem as hexoses, as mais conhecidas. A gente tem a glicose, que é muito conhecida, a frutose, que é o açúcar das plantas, né? E a galactose, que é um dos açúcares do leite, tudo bem? E aqui tá as estruturas. De novo, são hexoses aqui, né? Então, são 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Lembra que o número de carbonos é sempre igual ao número de oxigênio e o número de hidrogênio é sempre o dobro do número de carbonos. Tudo bem? Então, se vocês contarem, pausarem agora, e vocês contarem, vocês vão encontrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá? Se vocês pausarem e contarem todos, vocês vão contar isso aqui, certinho, tudo bem? Então, os oligosacarídeos é o que a gente chama de poucos monômeros, né? Poucos, lembra que eu falei? Esse prefixo oligo vem do grego poucos. Eu botei aqui de 2 a 20, mas até 20, até 100, ainda a gente considera como oligosacarídeo, tudo bem? 100, 100 e poucos, a gente considera como oligosacarídeos, tá? E a gente também tem os disacarídeos. Eu falei de mono, de oligo e falei de poli, mas a gente tem os disacarídeos, que também são muito importantes e caem muito em prova. E aqui, nesse cantinho aqui, ó, a gente tem os oligosacarídeos, desculpa, os disacarídeos, tudo bem? A gente tem os disacarídeos ali no cantinho. Os disacarídeos mais famosos são a maltose, que é uma união de duas moléculas de glicose, né?
a sacarose, que é a união de uma glicose com uma frutose. Isso aqui forma o açúcar que a gente consome em casa. Então, o açúcar que a gente consome em casa é basicamente sacarose, tudo bem? Glicose conjugada com frutose. E a gente tem a lactose, que é o açúcar do leite, que é glicose conjugada com galactose, que é o açúcar que a gente encontra no leite, tudo bem? Então, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas não produzem a enzima que quebra essas duas moléculas, separando elas em duas, tudo bem? E aí isso causa alguns desarranjos nas pessoas, que dificulta o bom funcionamento do intestino. Aí geralmente você tem diarreia, má digestão, dor de barriga e por aí vai. Tudo bem? Aí você me pergunta assim, professor, como é que esses dois açúcares aqui eles se unem? Esses açúcares, todos os açúcares, quando eles se unem pela chamada ligação glicosídica. Tá bom, gente? A ligação glicosídica é uma ligação covalente entre dois tipos de carboidrato, ou entre dois carboidratos, tá? Pode ser entre uma glicose e uma glicose, pode ser entre uma glicose e uma frutose, pode ser entre uma glicose e uma galactose, e pode ser cadeias mais longas. Cada vez que você une mais um carboidrato, ocorre mais uma ligação glicosídica. E aqui, né, desespero de todo mundo agora. E agora, meu Deus? Calma, gente, calma. Isso aqui é só para mostrar para vocês o que é que a gente tem quando a gente está falando de ligação glicosídica, tudo bem? Trouxe isso aqui para vocês para mostrar como é que esses açúcares eles reagem um com o outro para formar uma ligação glicosídica, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma molécula de glicose, né, a glicose número 1, ou alfa-D-glicose, né, uma glicose, e a gente tem uma segunda glicose, tá? Então são duas moléculas de glicose sozinhas. Essa é a estrutura, né, a composição química cíclica, né, a fórmula cíclica, a cadeia cíclica das moléculas de glicose. Aqui a gente tem uma extremidade M-acetal, com esse álcool aqui, né, um OH aqui, e com a hidroxila aqui e a hidroxila aqui também. O OH dessa hidroxila aqui inteira vai reagir com esse H aqui, ó. Quando a gente tem duas moléculas de hidrogênio e uma de água, o que é que vai acontecer? A gente vai ter a geração de uma molécula de água, né? H2, 2H aqui, ó. H2O. H2O é água, né? Então, essa molécula vai entrar em contato com essa daqui, elas duas vão se unir e elas vão sair dessa cadeia. Aí você percebe, veja aqui, ó, que vai sobrar esse hidrogênio sozinho e vai sobrar esse hidrogênio ligado com esse oxigênio aqui, ó. E aí o que é que vai acontecer? Esqueça isso aqui, ó. Isso aqui se uniu com isso aqui, fazendo sair uma molécula de água. Sai uma molécula de água, tá aqui ela, ó. Ela sai, ó, tá vendo a setinha de cima para baixo mostrando que ela tá saindo? Então ela tá saindo. Isso aqui é uma reação de condensação, ou a gente pode dizer também que é uma reação de desidratação. Por quê? Porque tá saindo uma água aqui, ó. Isso se uniu com isso e formou uma molécula de água. Aí essa parte que sobrou vai se ligar com esse hidrogênio aqui. Olha aqui para baixo, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui para baixo, ó. Tá vendo aqui? Esse hidrogênio é esse mesmo hidrogênio aqui, ó. E esse H e O aqui, dessa cadeia lateral, ela vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? E aí isso aqui vai se unir com esse hidrogênio que sobrou, formando essa ligação aqui. Por quê? Porque esse OH aqui saiu, e esse H aqui se uniu com esse OH, saindo uma molécula de água. E aí a gente tem uma formação de uma ligação glicosídica. Professor, eu preciso saber exatamente qual é o átomo que sai? Não, gente. Você precisa saber que para ocorrer uma ligação glicosídica, para que uma ligação glicosídica aconteça, vai ocorrer por desidratação ou por condensação, porque sai uma molécula de água. Lembra que eu falei para vocês? Então tá aqui, ó, saiu uma molécula de água porque esse OH reagiu com esse H aqui e a gente vai ter
esse H e esse oxigênio aqui reagindo com esse H e formando essa ligação aqui, ó. Tá vendo? Essa ligaçãozinha em forma de U. Beleza? E aí, gente, se a gente, para unir esses dois aqui, a gente acabou por desidratar essa molécula, como é que a gente faz para separar isso aqui em dois de novo? A gente hidrata, né? A gente empurra a água. Olha aqui a água, ó. A água entrando, esse lado aqui a água está saindo, formando essa ligação. Veja que a seta aqui está descendo, tá? A seta aqui descendo, ó. Veja aqui que a seta está subindo, mostrando como é que você faz quando você quer separar essas duas. Se para você unir você desidratou, para você unir ou para você separar, você precisa hidratar, né? Então você empurra a água. Tendo água, lembra? O OH. Vamos aqui. O OH, ele vai se juntar com essa extremidade aqui, vai ocorrer essa separação, e esse H aqui, ele vai se unir com esse oxigênio. E aí a gente vai ter essa separação. Aqui você vai ter uma molécula de glicose inteira, aqui você vai ter outra molécula de glicose inteira separadinha. Então, o que é que você precisa lembrar aqui, gente? Você precisa lembrar que para você unir, você causa uma reação de condensação ou desidratação. Sai uma molécula de água. Para você separar, você precisa hidratar, tá? Então, é uma reação de hidratação ou uma hidrólise, uma lise com a utilização de água, hidrólise. Você vai hidratar essa molécula e aí a gente vai ter o restabelecimento dessa hidroxila aqui e o restabelecimento desse H aqui nessa hidroxila. E aí você vai ter uma reação de hidrólise, você vai ter a quebra dessa molécula aqui em duas, desfazendo a ligação glicosídica. Só para complementar aqui, ó, a gente tem duas moléculas de glicose. Lembra do slide anterior? Duas moléculas de glicose formam uma maltose. Olha o nome dela aqui, ó. Certo? Duas moléculas de glicose unidas formam uma maltose. Duas moléculas de glicose separadas são duas moléculas de glicose. Uma, duas. Beleza, gente? E esse nome aqui embaixo é o nome completo da maltose, tá? É o nome bioquímico da maltose. Alfa-D-glicopiranosil 1,4-D-glicopiranose. Tá bom? E aí, gente, a gente tem os polissacarídeos. Os polissacarídeos geralmente são sacarídeos de cadeia longa que vão formar estruturas tanto de armazenamento de energia quanto de suporte estrutural para determinados organismos. Tudo bem? Então, os polissacarídeos vão ser grandes sacarídeos com cadeias gigantescas de muitos monômeros, aí 1000 a 20.000, e tem funções extremamente variadas. Uma dessas funções é a reserva energética, né? Como eu falei para vocês, lá nos primeiros slides falei de reserva energética. Animais e fungos vão usar glicogênio como reserva energética, tudo bem? Enquanto que algas e vegetais em geral, eles vão usar amido como reserva energética. Então, ó, o amido é um carboidrato de cadeia longa, é um polissacarídeo que é usado como reserva energética para algas e vegetais, mandioca, cenoura, batata e algas em geral. Já o glicogênio também é um polissacarídeo que é utilizado como reserva energética de longo prazo por animais e fungos. Tudo bem? E a gente vai ter também os polissacarídeos que têm função estrutural, tá? Então, os exemplos principais são a celulose, que é o que compõe a parede celular de células vegetais. Nós vamos ter a quitina, que vai compor a parede celular de fungos e o exoesqueleto de artrópodes, tá? E a gente vai ter o ácido hialurônico, que é um polissacarídeo que nós temos no nosso corpo, que nós produzimos, e ele preenche os espaços entre as células, né? Para melhorar a hidratação, a fluidez
e vamos dizer assim, a rigidez do nosso corpo, da nossa pele, para que a gente tenha uma pele mais suave, uma pele mais bonita, né? Vamos dizer assim. Por isso que algumas pessoas, inclusive, usam o ácido e fazem tratamento com ácido hialurônico para renovar a pele, para deixar a pele bonita, tá bom? Então aqui, ó, então esses polissacarídeos eles também possuem função estrutural, beleza? E aí, a celulose, para vocês terem noção, a quitina também, a gente não consegue simplesmente digerir. A gente não come celulose, a gente não, tipo assim, a gente come, mas a gente não consegue digerir. Então, quando a gente come alface, por exemplo, rúcula, quando a gente come folhas, a gente não digere. Por isso que a gente geralmente caga, defeca esses alimentos, a gente defeca eles inteiros, né? Praticamente, eles saem praticamente inteiros nas fezes. Então, por que eu como isso, professor? Porque é importantíssimo para o desenvolvimento de fezes saudáveis, de fezes boas, de fezes fáceis de você defecar. Porque a fibra alimentar, que é o que a gente fala da parede celular das plantas, a fibra, ela é composta basicamente por celulose. A fibra alimentar, que muita gente pensa que a fibra é o que constrói músculo, não é, gente. A fibra ela não é digerível, mas a gente precisa se alimentar de fibra que está nos vegetais, porque a fibra ela tem uma capacidade gigantesca de reter água no nosso organismo. Então amolece o cocô da gente, amolece as fezes e favorece muito uma melhora nos movimentos do nosso intestino para empurrar o cocô para fora, né? Então, todo mundo sabe, né, que é horrível você fazer aquele cocô duro, aquele cocô rígido, porque machuca a gente, né? Machuca quando está saindo. Então, é sempre bom fazer um cocô assim, numa textura boa, que não machuque a gente. O cocô de água também não é bom, né? Porque, enfim, significa que a gente está desregulado. Mas aquele cocô bom, que sai bonitinho, que não incomoda, que não dói, ele ocorre graças a vegetais que a gente come. Porque a fibra presente nos vegetais, ela faz esse papel de reter água. Então, comam alface, comam rúcula, comam verduras em geral para fazer cocô bonito, tá bom? Por isso que eu coloquei a vovó Juju aqui. A quitina, ela compõe a parede celular de fungos e o exoesqueleto. Vocês se recordarem, eu acredito que das informações que vocês tiveram no ensino fundamental, vocês vão lembrar que insetos e aracnídeos e outros artrópodes em geral, eles não têm um esqueleto interno como a gente. Nós temos o esqueleto, nossos ossos internamente, né? Artrópodes, formigas, borboletas, escorpiões, insetos e outros artrópodes em geral, eles têm o que a gente chama de exoesqueleto, né? Vocês vão ver lá no segundo ano direitinho, que é um esqueleto externo. Por isso que quando você pisa na barata faz crack, porque você quebrando esse exoesqueleto dela por dentro, ela é basicamente líquidos e alguns órgãos, tá certo? Então, é o que a gente chama de exoesqueleto, esqueleto externo de artrópodes. Tudo bem? É composto por quitina. Quitina, que é um açúcar, é um polissacarídeo, que também possui nitrogênio, é um composto nitrogenado, possui nitrogênio na sua estrutura. Essa informação aqui cai muito em prova, tudo bem? E o ácido hialurônico, que eu já falei para vocês, ele também é um composto nitrogenado. Tudo bem, gente? Então aqui nesse momento nós encerramos esse momento da nossa aula e aí eu vou gravar um outro vídeo falando sobre lipídios para vocês, beleza? Então vamos lá, gente, espero que tenha sido proveitoso, fico à disposição, me procurem no e-mail se tiverem dúvidas, ou nos corredores, ou enfim, estou à disposição no núcleo também, qualquer coisa é só me procurar, beleza? Um abraço para vocês e até logo.